Salve, salve família! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre resolução de exercício. E aqui vamos, mais uma vez, aplicar o nosso conhecimento acerca do seguinte tema. Vamos lá, escreva junto comigo, copie o enunciado. O tema é sobre trabalho mecânico. Tema, trabalho mecânico. Nossa, Muca, como você demora para escrever, hein? Meu chapéu. Perdão. Eu vou aprender a escrever rápido. Então, clássico, pausa esse vídeo, copia o enunciado tranquilamente. Depois, aperta play, vamos resolver juntos ou, sugestão, tenta resolver e, na sequência, vamos comparar nossas respostas. E, é claro, se você acertou, show de bola. Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo, porque isso vai ajudar bastante a lojinha. E se você tiver um amigo que esteja aí no ensino médio, no ensino fundamental, anos finais, com uma certa dificuldade acerca desse assunto, compartilhe esse vídeo. Bom, o enunciado diz o seguinte: considere um garoto de massa igual a 50 quilogramas. Então, já vou preparar a canetinha para destacar a informação. Em uma roda gigante, que opera com velocidade angular constante de 0,5 radianos por segundo, supondo que a distância entre o garoto e o eixo da roda seja de 4 metros, calcule. Então vamos lá. Letra A, a intensidade da força resultante no corpo do garoto. Então, letra A. Vamos para a resolução. Como aqui a trajetória é circular, a força responsável por manter o garoto em sua trajetória é aquela força que é perpendicular ao vetor velocidade. Então, se eu considerar que o garoto esteja fazendo este movimento neste sentido, com uma velocidade angular ômega constante, a força vai estar direcionada para o centro da trajetória circular. Em um determinado ponto, por exemplo, aqui, a força vai estar, por exemplo, apontado para baixo, é a força centrípeta, de tal forma que essa força, em relação a esse ponto, forma um ângulozinho de 90 graus em relação ao vetor velocidade. Ambos são grandezas vetoriais? Sim. E ali eu só coloquei o ômega para dar aquela ideia de um valor diferente de zero. E ele está girando no sentido anti-horário do relógio. Bom, se eu quero determinar o valor dessa força, quais informações é interessante nós destacarmos no papel? Então, dados. Os dados são o seguinte: nós temos a massa do indivíduo, que é 50 quilogramas, nós temos que a sua velocidade angular é igual a meio, 0,50 adianos por segundo, e que o raio, a distância que separa, deixa eu fazer aqui, ó, essa marcação, daqui do centro até a trajetória circular do indivíduo, isso daqui corresponde ao raio. Então, o raio é igual a 4 metros. O que nós queremos saber? Quanto que vale a intensidade desta força resultante, que é a força resultante centrípeta. Posso simplesmente chamar de Fc. Ok? Então, nós temos os dados, entendemos o que trata a situação, e peço desculpa, o desenho não está muito bom, eu tenho que melhorar.
vamos agora para a resolução. Então, resolução. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar que uma forma possível de se determinar o módulo da força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, mas este v pode ser reescrito como v igual a ômega r. Beleza? Ah, Muca, eu não lembro. Então, eu recomendo que você dê uma lida, uma reestudada lá nos seus cadernos, as suas anotações, dá um Google, dá uma pesquisada, conversar, por exemplo, com o Chatbox, por exemplo, da onde veio essa relação entre V e ômega, e ele vai te explicar bem bonitinho. Mas eu recomendo que você leia, pesquise no livro, no caderno, pergunta para o prof. Então, eu só peguei esse V de velocidade linear, reescrevi porque eu não tenho o valor da velocidade linear. Muca, poderia encontrar porque eu tenho ômega, tenho R? Pode, tranquilamente. Essa é uma sugestão para você resolver a questão. Existem as mais diversas maneiras de você encontrar a resposta. Muca, então eu vou pensar assim. Eu tenho o valor do ômega, eu tenho o valor do R. Tenho. Posso substituir nessa relação e encontrar o V? Claro. Então vamos lá. Substituindo, o seu ômega é 0,5, o raio corresponde a 4, então você pega 0,5 vezes 4, ou seja, é a mesma coisa que pensar na metade do número 4. Isso daqui é 2 metros por segundo. Opa, Muca, então olha só, eu tenho o valor do V, só que aqui foge da minha tela, então vou ter que escrever assim, M barra S. Agora fechou. Então eu tenho o valor do V, eu tenho o valor da massa, eu tenho o raio, beleza. Então dá para descobrir quanto que vale o módulo da força resultante centrípeta. Então vai ser Fc igual 50 quilogramas, ponto de multiplicação, o V é 2, eleva ao quadrado, sobre 4. E olha só que interessante, vou abrir a continha aqui, vou repetir os 50. Eu sei que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. E aqui vai ser dividido por 4. Nossa, Muca, dá para simplificar os números 4. O que sobra? 50 newtons é a intensidade da força resultante que atua no corpo do garoto. Então, essa daqui é a resolução da letra A. Beleza? Então, aqui não aparece. Agora ficou melhor. Uhul! Então, vamos lá para a letra B. Ele quer saber o seguinte: o trabalho realizado por esta força ao longo de meia volta. Então, agora a gente precisa pensar, lembrar do conceito. Bom, quando eu lembro da expressãozinha do trabalho mecânico, a sua forma geral é assim: work, trabalho, valor da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A ideia-chave aqui é observar isso daqui. Como a velocidade é perpendicular à força, consequentemente, ela será perpendicular ao deslocamento. Isso daqui pode ser classificado, a força centrípeta, como uma força radial. Toda força radial, ela forma um ângulo de 90 graus em relação à força e o deslocamento. Então, a força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus. Beleza, Muca? Então, quer dizer que este ângulozinho aqui vai ser de 90 graus? Sim, vai ser de 90 graus. E você já conhece muito bem, já sabe, já deve ter ouvido, pesquisa, reestuda que cosseno de 90 graus corresponde a zero. Então, aqui nesta multiplicação, esse carinha aqui
todo vai ser zero. Zero vezes alguma coisa, vezes outra coisa, vai ser igual a zero. Portanto, pessoa querida, guarde isso daqui. Quando a força for perpendicular ao deslocamento, não haverá realização de trabalho da força. Portanto, aqui vai ser exatamente igual a zero. Se você quiser até mesmo colocar a unidade de medida, coloca joules, e nesse caso, nós iremos classificar esse trabalho no vídeo anterior, lá no primeiro, motor. Aqui é uma situação de trabalho nulo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aí, o que que você achou? Tá de boas? Tá legal? Dá para ver bem certinho o que que o Muca tá escrevendo aí? Comenta aí nos vídeos, interaja comigo, estude, leia, releia e, é claro, vida longa e próspera. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Falou, valeu! Ó, tamo melhorando. Não vou virar youtuber, mas tamo melhorando.